Olá a todos, eu vim hoje gravar esse vídeo porque eu sinto que é muito importante conhecer um pouco da filosofia sistêmica quando a gente vai constelar. Eu percebo pela minha experiência, não apenas profissional, mas também pessoal, que muito daquilo que eu vi numa constelação, eu só processei depois que eu consegui compreender um pouco mais dessa filosofia. Com isso, eu não quero dizer que uma pessoa que não conheça a filosofia não possa se beneficiar desse trabalho. A gente entende que sim, que ela recebe na alma, o que quer que seja, que esteja ali presente para ela e disponível naquele momento. E que isso não depende de uma racionalização e uma interpretação do que aconteceu. Mas eu também percebo que ajuda um pouco quando a gente consegue compreender de um outro lugar. Então a minha intenção com esse vídeo é explicar um pouquinho para quem vai constelar, para quem já constelou, para quem nem sabe se quer ou não quer constelar, mas para vocês entenderem um pouquinho melhor. É uma tarefa difícil porque é um curso de formação que traz essa filosofia, ele leva 2 anos, um bom curso. Então, trazer isso num vídeo que não seja tão longo, muito resumidamente, é uma tarefa difícil, mas é o que eu vou tentar fazer aqui. Então, a constelação familiar, ela é um trabalho que foi desenvolvido por Bert Hellinger, da forma como nós conhecemos hoje. E Bert percebeu que nós carregamos muitas memórias do nosso sistema, muitos sentimentos de antepassados que nós nem conhecemos. Nós muitas vezes reproduzimos atitudes, comportamentos e destinos destes antepassados. E tudo isso de forma inconsciente. É como se a gente vivesse de alguma forma honrando algo lá atrás que aconteceu de uma forma que não foi muito bacana, através do nosso sacrifício, sem nem sequer saber disso. E por que isso acontece, né? O que nós chamamos de enredamento ou aprisionamento, que é justamente quando você não consegue sair dessa situação. Você sabe o que precisa ser feito, mas você se pega novamente reproduzindo. E você se vê cercado de pessoas muito parecidas que trazem o mesmo conflito. Essas situações não são por acaso. E Bert nos traz essa consciência de que a gente precisa olhar para isso que a vida está trazendo várias vezes através de conflitos, de sintomas, de dificuldades, dores. E o importante é entender que esses conflitos e essas questões todas que a gente vivencia têm uma razão de ser. E quando a gente começa a perceber isso, a gente já pode sim atuar na nossa vida só com base nessa teoria, nessa filosofia, só tendo consciência do que está causando tanto enredamento, para que a gente possa se pacificar e também pacificar o nosso sistema para que os nossos filhos não reproduzam os mesmos comportamentos. E o que são, então, como eu dizia, esses enredamentos? Eles vêm do desrespeito a basicamente 3 leis naturais, imutáveis, que o Bert observou, que muitas vezes nós nem sabemos que existe, eu pelo menos não sabia na minha vida pessoal. E quais são elas? A primeira tem a ver com o pertencimento ou a exclusão. E ele observou que todas as vezes que alguém era excluído, alguém que tinha o direito de pertencer àquele sistema, e aqui, claro, a gente começa falando da família, mas a gente está imerso em muitos sistemas. A empresa é um sistema, a religião é um sistema, a sociedade, o país, o grupo de amigos. Nós estamos imersos em muitos sistemas, mas aqui para facilitar um pouco a compreensão, eu vou trazer na família. Então ele percebeu que quando a gente excluía alguém, quando os nossos antepassados excluíram alguém, isso gerava como uma cicatriz
nesse campo de memória familiar, nesse campo energético, que a gente chama de morfogenético. E o que acontecia a partir daí? Alguém, depois que nascia, muitas vezes tinha os mesmos sentimentos dessa pessoa excluída, ou reproduzia as mesmas atitudes, e muitas vezes o mesmo destino, atraindo as mesmas situações e fazendo tudo igualzinho. Parece mágico, parece estranho, mas a gente vê isso no dia a dia de forma corriqueira. É impressionante perceber como nós temos essa ligação que a gente chama, e Bert dizia, que era amor, que é uma lealdade sistêmica. Então, quando alguém era excluído, e aqui, gente, é muito importante entender que a exclusão, ela tem várias formas de acontecer. Não é apenas quando eu rompo com alguém e nunca mais falo com essa pessoa. Todas as vezes que eu excluo em menor ou maior escala, é uma exclusão. É uma forma, de algum jeito, de dizer àquela pessoa indiretamente que ela não pertence. Então, quando eu diminuo ela no meu coração, quando eu me acho superior a ela, quando eu olho para ela e diminuo de alguma forma porque ela tem uma condição de saúde, uma condição mental, quando ela é de uma etnia, de uma raça que eu de alguma forma olho com soberba. Existem muitas formas de exclusão, muitas formas de exclusão. E todas as vezes que ela acontece, no mundo moderno, a gente costuma brincar assim, esse ex já morreu, esse é o falecido. E a gente fala brincando, mas isso é uma forma, sim, interna, de diminuir o papel dessa pessoa na minha vida. Então, isso também é uma forma de exclusão. Então, se a gente parar para pensar, quantas formas de exclusões existem, quantas já foram, de alguma forma, cristalizadas no nosso sistema lá de trás. E aí a gente vê as consequências, e eu vou dar um exemplo muito comum. Às vezes, assim, o nosso avô tinha, de alguma forma, um compromisso de se casar com uma pessoa. E ele não casa, ele rompe esse compromisso, ele esquece dessa pessoa, ninguém mais fala nessa pessoa. Essa pessoa fica com aquela sensação de que ela não pertence, de que ela não merece, de que ela não é ninguém, de que o papel dela na vida do meu avô não foi absolutamente nada. Então, essa pessoa se sente como? Rejeitada, excluída, abandonada. Muitas vezes, essa pessoa não consegue refazer o seu destino. E aí, meu avô casa com a minha avó, tem os filhos e os netos, e ninguém imagina que esse sentimento, essa angústia, esse peso possa ser herdado por alguém. E a gente vê isso com frequência. Então, isso é só um exemplo, né? Um outro exemplo são os irmãos não nascidos. Muitas vezes os nossos pais não nos contam que perderam bebês pela dor, pela dificuldade, pelo trauma. Mas o que acontece? Esses bebês, esses filhos que escolheram essa família, esses pais, eles ficam completamente excluídos. E é muito comum a gente ver pessoas que sentem esse vazio e a vida inteira buscam um irmão ou alguém para de alguma forma preencher esse lugar sem a menor ideia de que tem um irmão não nascido e excluído. Então esse pilar é super importante. E quando a gente começa a ter consciência disso, que a gente está excluindo o nosso pai ou a nossa mãe, seja por qual motivo for, e aqui é muito importante pontuar para vocês, Bert percebeu que não importa o certo e errado, o justo ou o injusto, o bom e o mal. Essa filosofia, ela está acima de tudo isso, porque ela está olhando para as consequências. Então, independentemente de ter sido justo ou não, aquilo tem uma consequência. E a gente vive, às vezes, essa consequência sem nem perceber, sem nem saber. Então, não importa se foi justo. E sei que é difícil, existem dinâmicas familiares muito difíceis. Então, existem pais que abandonaram o lar, existem
mães que foram extremamente tóxicas, para usar a palavra, né, que hoje em dia se costuma usar, mas quando eu digo, este não é o meu pai, eu não reconheço, ou esta não é a minha mãe, eu estou excluindo dentro do meu coração. E aí a gente precisa compreender que a minha alma e a alma desta pessoa, ela é profundamente conectada, quer eu queira ou não, saiba disso ou não. Então, isso tem um efeito, e esse trabalho é um trabalho espiritual. Ele é um trabalho na dimensão da alma, do corpo sutil, da energia, daquilo que nos bloqueia, que a gente não percebe, não vê, não toca. Então, mesmo que racionalmente eu diga, não, mas eu não quero porque essa pessoa me fez muito mal, eu preciso incluir. E aí, existem casos em que incluir é apenas dizer, sim, ok, eu aceito, eu não compreendo, eu não concordo, mas eu aceito que essa pessoa é o meu pai ou a minha mãe, faz parte da minha história e tudo o que eu sou hoje é porque é este pai ou esta mãe que eu tenho e eu simplesmente dou este lugar para ele no meu coração. Isso não quer dizer que eu diga que está certo, que está errado, eu apenas paro de me debater, não aceitando, remoendo o trauma e dizendo, ok, eu solto, eu aceito, foi assim e eu reconheço que ele é meu pai ou ela é minha mãe. Só esse fato de reconhecer e começar a olhar para isso tem um efeito muito grande, mas muito grande na nossa vida. A gente para de perder a energia que a gente despende nesse trauma e nessa mágoa e nessa dor e a gente repousa para a gente poder realmente se curar dela, né? E a constelação muitas vezes é um canal, um instrumento para fazer isso. Claro que não é o único. Existe terapia, que é super importante. Existem vários outros caminhos. Esse é apenas um deles. Mas é muito importante tomar consciência de que enquanto a gente exclui e diz não faz parte da minha vida, morreu, não quero saber para mim, você pode perceber, realmente não fica resolvido, né? Algo ali fica amarrado. Então a exclusão é algo fundamental de ser olhado com muito carinho e requer muita coragem de nós. O segundo pilar é a ordem de chegada. E ele diz que a ordem que a gente vem no sistema não é por acaso. A ordem que eu cheguei na minha família, no meu trabalho, no grupo de amigos, que eu venho nesse lugar porque este é o lugar certo para mim, de onde eu tenho força, de onde eu consigo viver o meu destino e a minha vida conectada a essa energia que flui, onde eu posso ser vista e ver os outros, onde eu posso ser reconhecida. E todas as vezes que eu saio desse lugar, e a gente sai muito. A gente sai quando a gente quer ser mãe dos nossos pais, a gente sai quando a gente quer ser o irmão mais velho e nós não somos, ou mãe dos nossos irmãos, e a gente sai por amor, e Bert dizia isso. Mas ele sempre frisa que existe o amor que cura e o amor que adoece. E este é um amor que adoece, porque a gente faz tudo, a gente quer resolver a vida dessa pessoa, a gente toma a frente, e o que acontece? Essa pessoa muitas vezes recebe isso com o que a gente sente como ingratidão, porque essa pessoa ela se sente desrespeitada na ordem, no lugar que ela chegou no sistema, no quanto que ela já está antes de nós nesse sistema. Então, isso é uma coisa muito comum da gente ver na relação entre irmãos, entre primeira, segunda, terceira esposa. É algo que a gente vê muito. Então, quando eu não reconheço que a outra tem o lugar dela e ela veio primeiro, e que eu sou a segunda, e que se hoje meu marido é como é, e eu tenho ele da forma como eu tenho, é porque tudo aconteceu como foi, e ela tem um papel fundamental nisso, eu simplesmente desobedeço a ordem, eu não respeito a ordem de chegada. E, gente, pode parecer besteira e falar, bom, eu não concordo com isso, eu não quero saber disso, mas mesmo que a gente não queira, a gente sofre as consequências, acreditem. Podem observar e muda tudo
quando a gente muda esse olhar, quando a gente se coloca no nosso lugar. É impressionante o quanto isso pode trazer de benefícios para a nossa vida, independente de constelar ou não. Então, é muito importante entender que a gente deve respeito a quem chegou antes. Então, a gente está numa empresa, por mais que a pessoa esteja ali, já está desatualizada, eu venho com uma ideia nova. Se eu não olho para essa pessoa com respeito e dentro de mim, e é tudo interno, né? E digo assim, dentro de mim, sim, essa pessoa faz parte, ela é importante, ela chegou primeiro. Eu honro o que ela trouxe para essa empresa antes da minha chegada e eu vou escutar essa pessoa. Quando eu faço isso, quando eu me coloco abaixo dessa pessoa, e aqui, gente, não é se humilhar ou, né, as pessoas às vezes pensam, nossa, mas o que eu tenho que fazer? Não, é apenas respeito, é apenas ouvir e dizer, ok, eu vou ouvir a opinião. Isso faz toda a diferença, porque mesmo que eu siga para outro rumo, essa pessoa passa a me apoiar. Ou esse irmão. Então, quando eu escuto o meu irmão mais velho, né, em algo que ele está querendo fazer na família e eu talvez não concorde, e eu escuto mesmo, de verdade, olhando para ele com esse olhar, ele até se abre para escutar também o que eu tenho a dizer. Mas quando eu faço isso sem respeitar, como um trator, que geralmente é como a gente faz, eu pelo menos fazia assim, então eu me coloco aqui, quando eu não tinha menor conhecimento dessas regras, tudo fica mais difícil. A partir do momento que eu comecei a aplicá-las, a minha vida ficou muito mais fácil. E a vida dos meus clientes eu percebo. Então, é muito importante ter isso em mente. E o terceiro pilar é o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente, muitas vezes, desobedece ou desrespeita esse equilíbrio por amor, porque a gente dá demais, porque a gente ama demais, a gente quer ver aquela pessoa bem. Ou porque a gente não dá, a gente só recebe, porque é difícil dar, então a gente se fecha e a gente recebe tanto que a gente não consegue dar na mesma medida, isso vai angustiando, a gente vai se sentindo em dívida, devedor dessa pessoa que tanto dá, e aí a relação se acaba. Isso acontece muito em relações amorosas, de amizade, no trabalho e também na família. Então é muito importante a gente autorregular o nosso dar e o nosso receber. Muitas vezes é mais fácil dar, porque receber é um ato de vulnerabilidade. Então, às vezes a gente fala, eu prefiro dar do que ter que receber. E isso requer humildade, mas é fundamental, porque senão a gente vai, de alguma forma, ficando pesado ou rancoroso, e esse vínculo tende a se romper. Então, se eu dou demais, eu posso sim começar a dar um pouquinho menos, esperar, dar o espaço para o outro dar também. Às vezes a gente atropela o outro. E eu também posso enxergar como o outro me dá, porque não é do mesmo jeito que eu dou. E a ilusão, gente, achar que a gente vai conseguir que o outro dê da mesma forma que a gente dá. Não somos iguais. Não temos a mesma criação, não temos o mesmo sistema, as mesmas crenças limitantes e principalmente, depois desse vídeo todo, não temos os mesmos enredamentos. Mas aqui é um ponto importante, nós não atraímos as pessoas aleatoriamente. Todo mundo que chega até nós tem algo para receber de nós e nós temos algo para receber dessa pessoa. E geralmente isso tem a ver com os nossos enredamentos, com todas essas questões do nosso sistema. E nesse encontro é quase como um espelho, eu posso muitas vezes olhar para as minhas dores. Então nada é por acaso. A gente encontra um marido, um companheiro, um amigo que tem ali, muitas vezes, algo que eu não consegui lidar no meu pai, na minha mãe, ou que alguém lá atrás reproduziu e foi excluído, né? Então a gente vê esses padrões repetitivos sempre acontecendo, sempre acontecendo. Então é muito importante se dar conta de tudo isso. Porque quando a gente começa a olhar para a vida desse prisma e perceber,
eu já sei, eu acho que eu estou fora do meu lugar, ou eu estou excluindo, ou a minha balança está desequilibrada, a gente já pode tomar uma atitude. E essa atitude, ela precisa ser amorosa, respeitosa, aos poucos. É uma atitude, é uma mudança que vem de dentro. E quando ela vem de dentro, ela tende a se sustentar para a vida. Claro, a gente sempre desliza por amor, mas a gente pode voltar para esse centro também por amor. E o que a constelação faz? Porque muitas vezes a gente sabe de tudo isso, a gente não consegue dar esse passo. Então a constelação, ela é uma vivência onde a gente vai acessar esse campo energético morfogenético, onde tem essas cicatrizes, esses enredamentos, essas grandes questões. E através do grupo, ou dos totens, que são os bonequinhos, ou de visualização de imagens internas, a gente acessa o que está, de alguma forma, ali, bloqueando a questão que a cliente traz. E quando a gente acessa isso, vem a consciência. Eu tomo consciência como cliente daquilo que está ali no cerne da questão. E aí existem frases de soluções e eu experimento através do processo uma nova dinâmica, eu experimento um novo olhar, seja através do grupo, os representantes que vão falando as frases e eu vou me deixando tocar, então eu passo por esse processo terapêutico de uma forma muito intensa, muito aberta, muito verdadeira, e eu, se for tocado e realmente estiver aberto, é muito difícil voltar para a minha vida da mesma forma. Então isso me ajuda a colocar em prática aquilo que a minha mente sabe que muitas vezes eu não consigo fazer. Agora, isso deve ser feito, claro, de uma forma responsável, com um profissional que seja preparado, porque é realmente revisitar dores profundas, mas é muito importante, porque no sistema, quando a gente não olha para isso, isso continua se reproduzindo. Mas a partir do momento que a gente consegue olhar, isso beneficia a todos. Isso traz um efeito cascata para todo mundo, para os meus pais, para os meus filhos, para todo mundo que faz parte do meu sistema. Então é muito importante a gente ter essa consciência. E eu quis hoje trazer para vocês essa pincelada rápida, mas fundamental, porque esse novo jeito de olhar a vida, onde eu sei que eu preciso ir para o meu lugar, onde eu sei que eu preciso incluir a todos que fazem parte. E muitas vezes, gente, é importante dizer, não é que eu vou passar a ver essa pessoa todos os dias e ela vai frequentar a minha casa. Não, mas eu vou dizer internamente, eu vou olhar para ela de um novo lugar. Talvez isso venha a acontecer, talvez no primeiro momento não, mas o simples fato de internamente eu mudar esse olhar, essa postura diante dessa pessoa, já tem um efeito enorme, né? Então, nesse sentido, a gente, quando começa a olhar e entender que nada é por acaso, nada, a pessoa que eu encontro na rua não é por acaso, e que tudo está a serviço do bem maior que a vida, da renovação do sistema, da cura, das curas sistêmicas que podem fazer, tudo isso começa a ficar mais leve, né? E a constelação ajuda porque muitas vezes eu realmente não tenho consciência do que aconteceu lá atrás. E eu quero terminar dizendo que todos nós temos tudo no nosso sistema. Se a gente for lá para trás, a vida, ela se organizava de outra forma. As pessoas resolviam conflitos muitas vezes com assassinatos. As pessoas que enlouqueciam eram colocadas em casas que às vezes levavam choques e eram tratadas de formas que hoje nós consideramos absurdas, mas era assim a vida. Então temos de tudo, nós temos loucuras, assassinatos, suicídios e alcoolismo, drogas, todos os problemas, os grandes problemas que pesam, nós temos no nosso sistema. E pode ser que eles não estejam atuando em nós, e que bom, mas pode ser que sim. E como eu vou saber disso se eu não me abrir para essa experiência, né? Mas a gente também entende que ela vem na hora certa, na hora que a gente está com a abertura certa, com a pessoa certa. A gente entende que o constelado encontra o constelador certo para ele, para aquele momento. Então, fica aqui esse convite, não é o único caminho,
Existem muitos caminhos de cura. Esse é o que faz muito sentido para mim e que eu vejo nesses anos todos de atendimento, o quão bem pode fazer também para aquele cliente que está aberto, aquele cliente que chegou naquele limite e diz, chega, não aguento mais me agarrar a isso e nem ser aprisionado por isso. Eu quero uma mudança. Eu estou disposto a olhar de outra forma. Eu me submeto ao campo, à vida, para que ela me mostre qual é o próximo passo. E esse gesto pode trazer realmente uma cura profunda. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, me coloco à disposição e eu lembro que esse caminho, ele é um caminho muito bonito, muito sagrado, mas que requer uma coragem muito grande da gente revisitar muitas partes de nós, as nossas sombras, com amor, com gentileza, com carinho. E se ainda não for o momento, está tudo bem, mas se for, seja bem-vindo.